Vim aqui falar de tudo que eu li em agosto. Foram 6 livros e eu confesso que nem eu sei como foi que eu fiz isso, mas eu fiz e a gente vai falar deles. Depois de 4 dias no Flip, em que eu não li absolutamente nada, eu não abri uma página de um livro, no domingo eu fui pra praia e eu comecei a ler O Caderno de Ossos, da Julia Codó. Eu recebi esse livro pela parceria da Companhia das Letras. Eles toda semana liberam alguns e-books pros parceiros e aí eu peguei esse por aí. O livro é a história de uma protagonista que passou muitos anos morando em Londres, mas voltou pro Brasil porque o avô tá doente. Tem uma tia chamada Eva que desapareceu durante a ditadura militar e é muito possível que os restos mortais dessa tia estejam na vala de Perus. Porque essa vala é aberta, ela fica completamente obcecada com o desaparecimento dessa tia e com essa história dos ossos, mas depois ela deixa passar. Ela começa a remexer em algumas coisas em casa e ela fica novamente obcecada com essa história, e daí ela começa a ir atrás, ela conhece um arqueólogo que tá trabalhando com as ossadas, ela começa a perguntar pra mãe coisas que ela nunca perguntou, e por aí vai. O casamento dela se desfaz, ela decide não voltar pra Londres, ela vai ficar no Brasil, e é isso. É um tema super interessante, memória é um tema que me interessa demais. A memória da ditadura militar me interessa particularmente. Mas eu achei o livro muito didático. Eu achei que ele fica muito batendo na tecla de estamos no governo Bolsonaro, estamos no governo Bolsonaro. O marido da mulher fica, não quero morar no Brasil neste momento da história. E aí começa a pandemia, martelando na sua cabeça que olha como ainda é relevante falar da memória da ditadura militar. Sim, é óbvio que é. Tipo, sempre é. Em qualquer governo é. Em vez de deixar pro leitor fazer as conexões e pensar porque esse tema é do momento, porque ele é relevante na cauda longa da memória e tudo mais, ela sente a necessidade de ficar batendo, olha como o livro é importante, meu livro é importante. E aí eu achei que o livro perdeu muita coisa por isso. Não desgostei do Caderno de Ossos, mas eu esperava mais, eu acho. As Inseparáveis, da Simone de Beauvoir, que ela escreveu em 1954, mas que ficou inédito por 67 anos, foi publicado só muito recentemente. História de 2 amigas, da Sylvie e da André, que se conhecem na 4ª série, na escola, e vão ser inseparáveis por toda a vida da André, que morre muito cedo, aos 22 anos. Baseado na amizade real entre a Simone de Beauvoir e a Zaza, que é a melhor amiga dela, é uma personagem importante do Memórias de uma Moça Bem Comportada, ela aparece depois no A Força do Adeus, tal. Teve um romance com o Maurice Merleau-Ponty, o filósofo. O que eu gosto é que esse livro pega exatamente o momento que elas estão se separando. No início, a Sylvie vem de uma família muito mais tradicional e a André tem muito mais liberdades, mas conforme elas crescem, a André segue apegada a ideias tradicionais de feminilidade, enquanto a Sylvie se torna um indivíduo mais rebelde, mais livre, que tá muito mais disposta a trilhar o próprio caminho, que de fato foi o que aconteceu com a Zaza e a Simone de Beauvoir. Um densadinho, assim, dos temas da tetralogia, que é o como a sua melhor amiga é o seu amor, é a sua alma gêmea, também é o seu espelho, como o fato de que elas vão se tornando muito opostas do que antes era uma unidade. É muito interessante, até de que antes você era uma coisa só com a sua amiga, e conforme você cresce, vocês duas vão ganhando corpo, virando seres humanos separados, e esse título de As Inseparáveis. Então é possível que a gente se torne um ser humano separado da nossa melhor amiga. Ainda é possível que ela seja nossa melhor amiga se agora nós somos tão diferentes. Eu entendo que na época ela tenha achado que talvez ele não valesse pra publicação, porque eu acho que ele é um pouco mais mal acabado do que outros textos da Beauvoir. Mas ainda assim, eu gostei muitíssimo. Eu li White Teeth, da Zadie Smith. Foi interessante ler esse livro. Eu tava então de 2 leituras curtas, que foi o Caderno de Ossos e o Inseparáveis. E cada um deles com, sei lá, 100 e poucas páginas. E aí eu fiz esse tijolinho, que tem na minha edição 520 páginas. Ele é uma saga de 2 famílias. A gente começa com Archibald Jones, que é um homem inglês, vai se casar com uma mulher negra de origem jamaicana, tem uma filha, Irie. E do outro lado, o Samad, que é um indiano, na verdade, Bangladesh, que vai casar com a Osana, também uma mulher de Bangladesh, e ter 2 filhos. Essas famílias vão ficar se entremeando e o livro vai mais ou menos pra gente de 75 até 92. Acho que ela faz muito bem essa coisa de livro amplo. São muitos personagens, é um tempo histórico muito longo, muita coisa vai acontecer, muitos temas vão ser abordados, ela tá pensando grande. Ao mesmo tempo que a história vai se abrindo e entram outras famílias na história, outros personagens, mantém um fio narrativo que condensa e que organiza. Então, em hora nenhuma ela se perde, em hora nenhuma você esquece quem é um personagem, você esquece porque você tá em algum lugar. O grande tema dela nesse livro é o como a história é sempre presente. Então, o que aconteceu antes está acontecendo. E tudo isso é a história do imperialismo, tudo isso é a história da Inglaterra, tudo isso, toda a história, a nossa história,
a história com letra maiúscula, somos todos sujeitos históricos, etc. Apesar de ser longo, não foi uma leitura cansativa, o tempo todo queria pegar, eu tava super feliz de estar lendo, os personagens são vivos, fico impressionada em como ela consegue fazer um elenco de personagens tão grande e todos eles serem importantes em si mesmo. Eu não acho que é o que eu mais gosto da Zadie Smith, eu acho que eu gosto ainda mais tanto de N.W. como de On Beauty, mas é sempre uma delícia ler ela, como ela escreve bem, como é gostoso, como é engraçado, como é espirituoso, como é inteligente. E é muito legal ver um autor que é tão inteligente. Daí, de vez em quando, é sempre bom voltar nas nossas preferidas. Eu li Let Me Tell You What I Mean, uma coleçãozinha de ensaios da Joan Didion. Foi o último dela que saiu em vida, se não me engano. Mas por acaso ele tá saindo no Brasil agora pela HarperCollins. Eu achei muito interessante que esse é o que mais tem texto sobre escrever. Eu li muita coisa da Joan Didion e eu nunca tinha lido tantos textos dela ou ela falando tão claramente sobre os próprios processos de escrita. Ela fala de ter tentado escrever contos quando tava na faculdade, ela fala de como ela escreve os romances dela, a obsessão dela com Hemingway. Achei muito engraçado porque ela reflete sobre a publicação póstuma do Hemingway, agora que está todo mundo refletindo sobre a publicação póstuma dela. E tem um dos meus ensaios preferidos que ela escreveu, que eu já tinha lido, que é o ensaio dela sobre a Martha Stewart. Maravilhoso, porque ela leva a Martha Stewart totalmente a sério. Em hora nenhuma, ela acha que aquilo não é um tema relevante, importante, central. A escrita da Joan Didion nesse é deliciosa. Tem um ensaio sobre a Nancy Reagan, que eu queria ter esse veneno. Hora nenhuma deixa claro que ela tá falando mal da Nancy Reagan. Ela não tem um adjetivo ou advérbio negativo. Não tem. Ela tá só descrevendo. Mas o sarcasmo... E aí, se a Nancy Reagan lê, ela não tem o que dizer, você tá sendo maldosa comigo, porque não dá pra apontar e dizer que ela não tá. Você tá interessado na Joan Didion como mestre do estilo que ela é, esse livro é uma grande leitura, porque você tem acesso a como ela faz isso, e aí você tem aquela ilusão de que talvez você consiga fazer. Eu descobri que nós escrevemos ficção um pouco parecido, e aí eu fico pensando, nossa, eu poderia ser a Joan Didion, o que é óbvio que nunca serei. Aí eu li o meu terceiro livro de poesia do ano. O que está acontecendo comigo? O Poesia Reunida, do Antônio Cícero, Fugaz, recebi da Companhia das Letras, esse aqui também. Eu gostei de algumas, achei outras meio bregas, é o que eu tenho a dizer. Eu gosto de poesia, passei muito tempo sem ler, tinha mais o hábito, perdi o hábito, tenho tentado retomar. Eu tenho uma questão que eu não gosto de poesia bonita, eu não gosto de poesia com imagens bonitas. Meus poetas preferidos são a Sylvia Plath e o Rimbaud. Então, poetas que fazem muitas imagens de decadência, de depressão, infernos e menstruação e corpo e tudo mais. O Antônio Cícero é um letrista, né? E é interessante ler as letras que a gente conhece, tipo Fugaz ou a Francesa, como poemas, enxergar a letra de música como um poema, até esse estranhamento eu achei legal. Alguns outros que eu adorei, gostei muito, acho que são os que são mais irreverentes, os que são mais abertamente gays, eu gostei mais. Outros me pareceu uma poesia um pouco tradicional, do jeito que eu não gosto tanto, achei um pouquinho brega, mas a edição tá lindona. Alguém que ficou famoso como letrista e como parte da cultura popular, memorizado assim, eternizado assim em livro. Por último, a gente faz o sexto livro, que eu confesso que eu não sei como foi que eu fiz. Não estava preparada para ter lido 6 livros desse jeito, eu achei que ele não ia terminar. Mas terminei. Que é o James, do Percival Everett. Recebi esse aqui da Todavia. É uma reimaginação do Huckleberry Finn, o clássico do Mark Twain. É a história de um menino que foge de casa de uma cidade do Mississippi. E ele leva com ele um escravizado, que é o Jim. Esse livro reimagina toda a história do ponto de vista do Jim. E mais que reimaginar tudo isso do ponto de vista do Jim, ele devolve pra ele a categoria de ser humano completo. Uma individualidade, uma identidade, um nome, que é James. Um exercício de ficção alternativa, não só de uma versão alternativa do Huckleberry Finn, mas de uma versão alternativa de vários pontos da história americana, de um jeito radical. Ele ganha uma vida interior e uma vida intelectual riquíssima. Ele tem uma linguagem extremamente rebuscada e fluida. Ele maneja o inglês de um jeito muito melhor do que todos os brancos. Ele leu Voltaire, ele leu Locke, ele leu Diderot. Ele pensa a respeito da igualdade e da democracia e do que é ser uma pessoa. Percival Everett é o mesmo cara que escreveu Erasure, que virou um filme, em que ele vai justamente apontar o dedo pra um certo fetiche de querer que as histórias de negros sejam histórias de tragédia, de empobrecimento. O racismo está ausente daqui, mas ele, de certa maneira, o antirracismo dele é recusar essa
diminuição do intelecto dos personagens, se recusa a embrutecer os personagens dele. Não foge do fato de que coisas muito brutais acontecem, mas ele se recusa a tornar os personagens deles pessoas internamente mais pobres ou mais embrutecidas por causa disso. Eu acho tão radical, eu acho que de todas as coisas isso é muito mais radical do que ele só contar a história de um escravizado. Devolver a agência, domínio sobre a própria narrativa. E aqui tem o James rouba um lápis e um caderno e ele quer escrever a própria história. E tem uma problematização das narrativas de escravizados dentro desse livro. A turma do André Chernobyl, um trabalho dificílimo. Nossa, fiquei admirada. Tem muito jogo de linguagem, tem muitas canções que são traduzidas. É uma tradução muito difícil, acho que ele faz muito bem. É um livro denso e, ao mesmo tempo, ele flui. Eu peguei pra ler no domingo, sem ver, eu já tinha lido 70 páginas. Eu terminei ele uns 3, 4 dias, assim, sem notar. Eu não conseguia parar de ler. E esses são os livros de agosto. Cleo, você tem alguma opinião pra dar? Ela não tem uma opinião pra dar. Até semana que vem.